Bom dia, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Para quem achou que o jogo de ontem o Fluminense ia perder, e até perder feio, se enganou. O jogo do Fluminense, aliás, tem demonstrado isso, né? O Fluminense normalmente quando joga bem, joga muito bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo, alguns jogadores fundamentais começam a cansar. Aí, para o Fluminense fazer substituições, ele cai muito de produção. Por isso que o Zubeldia tenta levar o máximo que pode até fazer as trocas. O Flamengo, eu vi os comentaristas e o Felipe Luiz falarem dos desfalques do Flamengo. Se a gente botar no papel, o time reserva do Flamengo, tirando o menino zagueiro, que não teve culpa nenhuma no segundo gol, na realidade a culpa foi do goleiro Rossi. Aquela bola ele errou duas vezes. Primeira vez, ele poderia ter deixado a bola sair, que ia ser só escanteio. A segunda vez, quis dominar, fazendo presepada, dominou mal, a bola sobrou pro Serna, que não tem nada a ver com isso, e foi lá e fez o gol. E a imprensa, os narradores, os comentaristas, todos botaram a culpa no menino, no zagueiro. É impressionante como é que eles preservam o erro de outros jogadores. O Rossi, ele está muito, como é que se diz? Ele está se achando muito, cara. Porque o pessoal tem elogiado demais ele, está se achando muito e tem cometido alguns erros. Esse erro foi fundamental para a vitória do Fluminense. E ele que errou. O menino tocou, é como se viesse alguém atacar e ele tirar para escanteio. Ele tocou para forte, errado, foi para fora. Ia para fora. O Rossi, ele, em vez de deixar ou a bola sair ou dominar simples, foi querer fazer bonito, perdeu a bola, saiu o gol. Aí a culpa é de quem? Do goleiro, do Rossi, não do menino, que é zagueiro. Já estão muito em cima do menino, pressionando muito ele. Aí agora bota a culpa dele no gol, que o Rossi, que deu a bola pro Serra. Eu sou tricolor de coração, meu sangue é verde, vermelho e branco. Mas é triste você botar a culpa no menino que está começando. Se fosse o erro dele, tudo bem. Mas como quase que o Martinelli fez um gol, o erro dele, tocou errado. Agora o gol do Serra, a culpa foi única e exclusivamente do Rossi. Mas tudo bem, independente de quem seja, o importante foi o gol do Fluminense. Eu achei que o Fluminense jogou muito bem o primeiro tempo. O Zubeldia está se mostrando um excelente treinador, um treinador tático. Ele vê os erros e acertos do time adversário e coloca o time para jogar de acordo com aquilo. Aí é lógico que tem que ter também alguns reservas, porque o Fluminense, ele no primeiro tempo, ele se doa muito, os jogadores se doam muito. Então no segundo tempo ficam cansados, aí parece que estão entregando o jogo, mas não é isso, eles ficam muito cansados. Aí o Zubeldia olha para o banco, não tem ninguém para entrar, para dar a mesma consistência que os que estavam jogando no primeiro tempo. Por exemplo, o Everaldo não é um grande atacante, mas ele faz uma função muito importante no time do Fluminense. Ele marca os zagueiros, ele prende a bola, ele domina a bola, ele erra em duas coisas que são fundamentais para o atacante. Ele erra na hora de finalizar e às vezes erra na hora de dar o passe, mas ele tira muitas bolas da defesa do time adversário, cobre o meio campo. Então o John Kennedy, gosto muito do John Kennedy, mas entrou, não fez nada. O Everaldo taticamente jogou bem. Agora ele tem que voltar a fazer gol, mas taticamente ele joga bem. É importante para o time, por isso que o Zubeldia coloca ele para jogar. Você vê que quando o time cansa mesmo,
a gente vê os outros jogadores entrarem e sente falta dos titulares. Infelizmente o Ganso ainda está sem ritmo, não tinha como entrar no jogo de ontem, né? Ainda mais do jeito que estava o jogo. O Ganso tem que entrar num jogo menos forte, mais fraco. É, e talvez ele até jogue no jogo contra o Palmeiras, eu não sei, porque eu achei o Lúcio Acosta ontem saiu sentindo. Eu não sei se ele vai ter condições de jogar ou se vão preservá-lo para tentar jogar a Copa do Brasil ou outro jogo, porque ele, nitidamente, a gente viu que ele saiu sentindo. Ele estava botando a mão na coxa, na parte de trás, né, posterior, e saiu sentindo. Então, temos que aguardar para ver se ele vai poder jogar, que ele é um jogador fundamental atualmente na equipe do Fluminense. Ele realmente joga muito, joga muito. E o gol que ele fez, o golaço, né? Um golaço. E deu passe. O Fluminense, no primeiro tempo, era para ter saído ganhando de uns 5-0. Além dos 2 gols que fez, perdeu 3 oportunidades. Eu acho que foi uma com o Martinelli, uma com o Canóbio, uma com Samuel Xavier, eu acho que teve mais uma. Era para ter saído ganhando no primeiro tempo pelo menos uns 4 ou 5-0. O Flamengo teve uma chance que chutou uma bolinha fraquinha que o Fábio agarrou. E no segundo tempo não. Aí quando o Fluminense cansou, o Flamengo o Flamengo cresceu no jogo, mas mesmo assim o Fábio não fez quase nenhuma defesa. O gol do Flamengo foi um erro do René, né, que não tinha por que meter a mão o braço naquela bola, foi pênalti realmente. Aí o Jorginho cobrou bem, o Fábio foi na bola, mas a bola entrou na bochecha mesmo lá do cantinho. Se não fosse tão bem batido, o Fábio tinha pego. Achei que o lance no finalzinho do Samuel Xavier não foi pênalti, mas achei que o do Thiago Silva foi pênalti. É opinião minha. Achei que foi pênalti, mas eu não gosto de que o Fluminense seja beneficiado nem prejudicado por juiz. A minha opinião foi pênalti. Mas o juiz não deu, o Fluminense ganhou, 2-1. E não merecia ter saído de lá sem a vitória. Jogou muito mais do que o Flamengo. O Felipe Luiz reclamou dos jogadores, que não sei o que estão machucados. Cara, você olha o elenco do Flamengo e olha o elenco do Fluminense. O time reserva do Flamengo é melhor que o time titular do Fluminense. Então vai reclamar. Tá jogando muita partida. O Fluminense também jogou, cara. Eu acho que o Fluminense jogou mais jogos que o Flamengo. Então não tem por que reclamar. Tem que jogar. O futebol só tem 3 resultados: vitória, empate ou derrota. E ele perdeu para um grande time. Ele perdeu para o papai. O filho não pode maltratar o papai. Tem que respeitar o papai. O papai foi lá e fez 2-1. Colocou o filho no lugar dele. Agora, eu não estou preocupado se é o Palmeiras que vai ser campeão, se é o Flamengo que vai ser campeão. Eu quero que o Fluminense chegue lá, acho que é sábado, né? Contra o Palmeiras e ganhe o jogo. Porque eu quero ver o Fluminense, de repente, tentar se classificar direto na Libertadores, não na pré-Libertadores. E do jeito que o Fluminense está jogando, se chegar lá e jogar sério, como joga no Maracanã, tem condições de ganhar do Palmeiras. O Palmeiras também não está jogando isso tudo, não. Lógico que teve alguns desfalques, como o Flamengo teve, mas tem um elenco muito bom, como o Flamengo também tem um elenco muito bom. Quem poderia reclamar de alguma coisa é o Fluminense. Por exemplo, se o Lúcio Acosta não puder jogar, quem vai jogar? O Ganso é um grande jogador, um gênio também, mas será que ele vai ter condições físicas, técnicas e ter ritmo de jogo para entrar contra o Palmeiras? Eu não sei. Ele bem fisicamente e com ritmo de jogo, ele arrebenta, mas eu não sei se ele vai ter condições de jogar. E eu não sei se o Lúcio Acosta vai ter condições, e não sei se vale a pena colocar ele
no sacrifício para jogar. Por quê? Porque depois, se ele jogar e tiver uma contusão mais grave, ele não pode jogar a semifinal da Copa do Brasil. Nós temos que pensar nisso também. Então, temos que tomar cuidado. Mas foi uma vitória muito boa do Fluminense. Lógico que nós sofremos no segundo tempo, mas mesmo assim, no segundo tempo, ainda tivemos mais duas oportunidades de fazer que o Fluminense novamente desperdiçou. O mal do Fluminense é isso. Se ele fizesse pelo menos a metade das chances que ele desperdiça, ainda mais num jogo grande como esse, com um time como o Flamengo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, por justiça, tem um grande elenco, um grande time, mas não pode ficar de chororô. Perdeu, perdeu, o outro time mereceu. O Flamengo também cansa de ganhar jogo com pênalti marcado incorretamente, com expulsão do adversário marcado incorretamente, com um jogador que vai para ser julgado e é inocentado, quando todo mundo sabia que não era para ser inocentado, que ele tinha que ser punido. E o outro prata que leva o cartão, é expulso, aí pode constata o erro do juiz, aí bota o jogador para jogar de novo. Isso não acontece com o Fluminense. Só com o Flamengo, só ele que é beneficiado. Então, a gente ontem jogou contra tudo, contra todos. Tivemos um, um lance que realmente, na minha opinião, era para ser pênalti, mas o juiz não deu. Não acho correto isso. Eu acho que a gente tem que ganhar na bola, mas o juiz não deu. Não vou chegar lá e falar, ó, volta aí e marca o pênalti. Não, assim como vários jogos o Fluminense foi prejudicado. Teve um jogo, agora eu esqueci contra quem foi, que o juiz olhou, deu lance para continuar, aí o Lúcio Acosta foi lá, fez o gol, o VAR chamou, ele voltou, marcou a falta e anulou o gol do Fluminense. O Fluminense acabou perdendo o jogo. Então o Fluminense é prejudicado em vários jogos. É correto isso? Não. É correto ganhar com o time adversário sendo prejudicado? Não. Mas infelizmente acontece dos dois lados. E também a gente não sabe se o Jorginho cobrasse o pênalti, se iria entrar ou não. Então a gente não pode falar sem saber se entraria ou não a bola. O importante é que foram mais 3 pontos para o Fluminense. O Fluminense está firme para ir para a Libertadores, para pré pelo menos, eu acho que está praticamente certo. Aí basta mais uns 3 pontinhos aí para ficar tudo certo. Mas vamos ver, vamos aguardar, vamos comemorar a vitória de ontem. Estou muito feliz e vamos aguardar agora, esperar sábado contra o Palmeiras. Ontem jogão. Aliás, o Fluminense é assim, eu sempre falei isso. O Fluminense tira do rico para dar para os pobres, né? O Fluminense perdeu ponto para Sport, para Vitória, para vários times fracos. Tanto lá, não, só lá daqui. Não, mas antes o Renato também perdeu. Aí chega contra os grandes, o Fluminense jogou contra o Mirassol, que está lá entre os 4 primeiros, ganhou aqui. O Fluminense perdeu lá por vacilo do Freitas e outros lances também. Jogou contra o Cruzeiro, lá empatou. Jogou contra o Flamengo, ganhou. Só nesses três jogos foram 7 pontos. 7 pontos de 9. Quer dizer, é um time difícil de entender, né? Mas está 100% com o Zubeldia no Maracanã. São 7 vitórias. Eu estava vendo o Lessa e o Lessa e o Gabriel Amaral falando que o Fluminense bateu recorde, né, de vitórias, 7 vitórias numa edição de brasileiro do Fluminense. Foi o ano que até agora que o Fluminense teve o maior número de vitórias. Então vamos ver o que acontece. E agora vamos aguardar, hoje é folga do Fluminense, amanhã já treina um dia só de treinamento para o jogo de sábado. É complicado, né? Aí
e vamos aguardar para ver o que acontece. Agora vamos falar o que eu tenho falado todo dia, a segunda parte. Todos sabem que eu fiz esse canal com a cara e a coragem, por ter mal de Parkinson e câncer de próstata, e ficar o dia todo vendendo açaí com minha esposa, de meio-dia à meia-noite, e também não tinha como ir para lugar nenhum, que o único horário que eu tenho de folga é antes de meio-dia e depois de meia-noite, né? Então eu, como sempre vi os vídeos desses influencers, desses YouTubers falando sobre o Fluminense, e gosto de ver jogos, inclusive jogos da base do Fluminense, jogos que não são nem do Fluminense, eu gosto de assistir qualquer jogo. Aí eu resolvi fazer, só que eu não sei fazer, resolvi fazer o canal, né? Escolhi o nome, Sênio Flu, não sei se vocês gostaram, por causa de Sênio, por ser coroa já, né? Estou com 64 anos. E eu não sei fazer direito, fui com a cara e a coragem, ainda tenho que aprender muita coisa, mas eu estou gostando de fazer isso, está me ajudando, por incrível que pareça, com 64 anos ainda sou muito tímido, está me ajudando até na minha timidez. E esquecer um pouco as tristezas da vida. Então, e estou com 336 inscritos. Aí eu queria fazer um pedido dos senhores. Estou me empolgando, 636 inscritos, 636. Aí me empolguei. Então eu estou fazendo uma meta agora, se Deus quiser, se vocês me ajudarem, de chegar aos 1000 inscritos, se possível, até o final do ano. É um presente de Natal que eu quero ganhar, com a ajuda de Deus e de todos vocês que assistem o canal. Se vocês puderem, quem já tiver inscrito, dê sempre o like, compartilhe e avise seus amigos para se inscreverem no canal Sênio Flu, para dar o like também e compartilhar. Quem ainda não é inscrito, avise seus amigos também para se inscrever, dar o like, compartilhar e se inscrevam, deem um like e compartilhem e dê o rap, né, para poder melhorar a nota do canal também. Colabore com a gente aqui no canal Sênio Flu para que ele possa crescer no YouTube. Vocês fazendo isso, o YouTube vai expandir, vai ajudar o YouTube a expandir o nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. Conto com a colaboração de todos. E o segundo favor que eu peço aos senhores, como quase todo o YouTube pede, se vocês puderem ajudar o canal, façam um Pix no valor que vocês acharem que eu mereço. Eu tenho 2 Pix. Para ajudar o canal a crescer, eu quero comprar algumas coisinhas para botar, fazer tipo um moralzinho, se der. E eu tenho 2 Pix. Um é do e-mail, o outro é o menor, para quem tem alguma dificuldade em digitar, como eu, por ter mal de Parkinson. Aí os 2 Pix são do banco PicPay. O primeiro, que é o e-mail, é paulorc@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, que é menor, para quem tem certa dificuldade para digitar, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Por favor, colabore com o canal, vamos ajudar o nosso canal a crescer. Pode depositar o valor que vocês acharem que o canal merece. E quando tiver que fazer crítica, faço. Se tiver que elogiar, elogie. É importante para mim, por favor. Um abraço a todos. Vamos comemorar essa vitória do Fluminense hoje o dia todo. E amanhã também, até chegar a hora do jogo, para a gente tentar ganhar do Palmeiras também. Depois da manhã. Amanhã ainda é sexta. Mas hoje tem que vibrar. Vamos lá todos. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Saudações tricolores. Até a próxima, se Deus quiser, com mais uma vitória do Flusão.